Então, vamos passar agora alguns informes, né, de ocorrências que aconteceram aqui na nossa regional. E nesse último dia 10 de dezembro, né, aconteceu aqui na cidade de Nanuque o encontro de um corpo, né, na verdade uma ossada que foi identificada como humana, na região aqui do bairro Vista Linda. E aí a perícia criminal compareceu lá no local para fazer lá o trabalho pericial e observar toda aquela região, né? No local houve um incêndio, então queimou diversos vestígios ali e foram encontrados apenas esses ossos, né, já em estado bem avançado de decomposição. Ainda não foi identificada quem seria essa vítima, e essa ossada foi encaminhada para maiores exames, né, para mais exames médicos legais, que são os procedimentos aí de praxe para identificar qual foi a causa da morte, a natureza de todas as circunstâncias e identificar se se trata aí da prática de homicídio. Então, vamos aguardar agora a produção do laudo pericial e também dos exames médicos legais e, através de outras diligências, tentar localizar e identificar como foi que tudo aconteceu, porque essa ossada humana foi parar naquela localidade, né? E se trata de fato aí de um homicídio, né? Mais um homicídio aí acontecido na cidade de Nanuque. Em resumo, né, essa ossada humana foi encontrada na subida da ladeira, né, mais conhecida como a subida do bairro Vista Linda, às margens ali daquela rua pavimentada. Então essa ossada foi encontrada já em estado bastante avançado de decomposição e, como houve um incêndio no local, né, não foi encontrado aí roupas ou qualquer outro vestígio ou material que pudesse identificar essa vítima, né, ou essa possível vítima aí de um homicídio. Aconteceram também alguns outros tipos de ocorrência, por exemplo, no último dia 9, né, no último sábado, uma ocorrência aí de ameaça e violência contra a mulher. Nesse fato aconteceu na rua Governador Valadares, no bairro Estela Matutina, aqui na cidade de Nanuque. A vítima é uma mulher aí de 50 anos de idade e o autor um homem de 37 anos de idade. Né? Segundo os dados da ocorrência, houve um atrito generalizado, né, em que o autor alcoolizado teria ameaçado a vítima e teria também agredido o filho dessa vítima. Então, diante dessa confusão, havendo então essa prática do crime de ameaça, sendo que o autor ameaçou a vítima, ele foi encaminhado então para a delegacia de Polícia Civil, onde foi relatado aí esse auto de prisão em flagrante. A vítima também fez requerimento das medidas protetivas, né, no caso aí de violência doméstica, e foi lavrado aí o devido procedimento, né, em desfavor desse autor, que responderá agora na justiça por esse crime praticado. Esse autor ele foi liberado, né, mas deverá comparecer aí no fórum da cidade de Nanuque para continuar respondendo pelo processo já na instância judicial. Uma outra ocorrência aqui da nossa regional aconteceu na cidade de Carlos Chagas, né, no último dia 8 de dezembro, na sexta-feira passada, envolvendo aí o tráfico ilícito de drogas, né? Mais precisamente um ato infracional análogo ao tráfico ilícito de drogas. Esse fato aconteceu na rua 3, no bairro Nájila El Awar, né, na cidade ali de Carlos Chagas, em que um menor de idade aí, com 17 anos de idade, ele foi apreendido, né, tendo em vista aí a prática desse crime. Segundo os dados da ocorrência, né, 2 pessoas foram abordadas numa motocicleta e uma dessas pessoas, né, o garupa, teria arremessado uma sacola em um telhado de uma residência. Né? E diante aí de um comportamento bastante agressivo desses abordados, né, esse menor aí, adolescente, ele foi apreendido, né, e já se trata de um adolescente já envolvido, inclusive em organizações criminosas, né, uma organização criminosa aí autodenominada Família Cruzeiro, aí na cidade de Carlos Chagas. E pessoas também, esses 2 envolvidos, né, esse adolescente já envolvido em ocorrências anteriores envolvendo aí a traficância de drogas. Foi apreendido então, dentro dessa sacola que esse adolescente arremessou, as 16 buchas de substância semelhante à maconha e 4 papelotes aí de substância semelhante à cocaína. E também um valor em dinheiro, né? Esse material ele é apreendido e na delegacia de Polícia Civil de Nanuque é feito então um exame pericial para constatar aí o teor dessas substâncias entorpecentes. Esse menor também ele foi liberado ao seu representante legal, né, devido aí aos procedimentos de praxe, né, da Polícia Judiciária, e o procedimento que foi lavrado na delegacia de plantão foi encaminhado também ao Ministério Público. Aliás, foi informado o Ministério Público e o procedimento é encaminhado à Justiça para o prosseguimento aí do feito, sendo que esse menor vai responder aí por esse ato infracional análogo ao crime aí de tráfico de drogas. Uma outra ocorrência envolvendo menor de idade aconteceu na cidade já de Serra dos Emorés, né, na rua Rio Piracicaba, já na última terça-feira, dia 5 de dezembro.
em que um adolescente aí de 15 anos de idade, ele foi apreendido aí pelo uso e consumo de drogas, né? Trata-se sim de uma incidência penal aí que tem algumas medidas diversas da prisão ou diversas da apreensão prevista na lei antidrogas. Né? Com esse menor de idade foram apreendidas aí 2 pedras de substância semelhante a crack, e por se tratar de menor de idade, né, foi lavrado na Delegacia de Polícia Civil o boletim de ocorrência circunstanciado, que é o procedimento adequado para tratar de casos de menores em conflito aí com a lei. Né, esse procedimento ele é encaminhado para a Justiça, o Ministério Público também é informado, né, em razão aí das incidências penais, né, e também de toda a orientação contida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse adolescente foi liberado ao seu representante legal, mediante um termo de compromisso de entrega e guarda, né, em que esse adulto que recebe esse menor tem a responsabilidade sobre ele. Né? Então, o procedimento encaminhado à Justiça para o prosseguimento aí desse procedimento criminal já em âmbito judicial. E vamos informar também algumas ocorrências, né, ali na circunscrição da Delegacia de Polícia Civil de Águas Formosas, que faz parte da nossa regional. No último sábado, 9 de dezembro, né, um homem aí de 44 anos de idade, que é proprietário de uma propriedade rural, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, né, ao plantão lá em Águas Formosas, tendo em vista a prática de um crime previsto em legislações ambientais, provocar incêndio em florestas e demais formas de vegetação. Houve uma fiscalização em uma aldeia indígena, né, dos índios do Machacali, e onde foi constatado um incêndio de grande proporção naquela região, inclusive alastrando aí para propriedades rurais naquela localidade. Né, são fazendas que extremam com essa aldeia. E aí, sendo localizado então o fogo dentro de uma propriedade rural, o policiamento encaminhou para aquele local, né, e conseguiu constatar lá esse proprietário que teria ateado fogo em uma área que ele pretendia, segundo ele mesmo disse, fazer a plantação aí de mandioca. Porém, que ele não tinha a devida autorização ambiental para realizar a prática do incêndio nesse local. Então, ocorrendo aí a violação de uma lei estadual, e também foi aplicada aí uma multa, tendo em vista, né, a questão aí de crimes ambientais, e houve então a aplicação aí dessa multa, né, tendo em vista aí essa infração, porque ocorreu a ofensa, né, ao meio ambiente, que são áreas aí de preservação e que o proprietário deve cuidar dessas áreas, porque há a legislação estadual que prevê esse tipo de situação. Esse autor então foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, mas ele foi liberado, né, mediante o pagamento aí de fiança, né, e o procedimento será encaminhado também para a Justiça, para aí o prosseguimento do feito, né, onde ele terá aí o seu direito de defesa e vai responder, né, por essas práticas aí que foram constatadas aí na sua propriedade. Aconteceu também na cidade de Águas Formosas, né, o encontro de um corpo, né, registrado aí como uma ocorrência de encontro de cadáver, que aconteceu no último sábado, 9 de dezembro, na rua Espírito Santo, no bairro Mário Cádiz, né, na cidade de Águas Formosas. E aí a vítima é um homem de 55 anos de idade, né, ele foi encontrado aí por seus familiares já sem vida dentro da sua residência, né. Os familiares deram falta dele e, como não havia o retorno das ligações telefônicas, eles se dirigiram à residência dele e encontraram ele já sem vida. E como não havia aí sinais de violência, né, indicando que tratando aí de morte natural, esse corpo foi liberado aos familiares, não houve a necessidade da perícia criminal comparecer ao local. Quando há o encontro de cadáver, né, não havendo sinais de violência, tratando aí de morte natural, se ficar confirmado, esse corpo é liberado então aos familiares. Né? A perícia criminal só comparece aí se houver a necessidade em vista aí de ter sinais de violência no corpo, porque poderia ter se tratado aí de prática criminosa. Tem mais uma ocorrência na última quarta-feira, 6 de dezembro, né, dessa vez na cidade de Umburatiba, que é da comarca de Águas Formosas, né, Rua Nova Brasília, que ocorreu aí o auto de apreensão em flagrante de ato infracional quando tem o envolvimento do menor de idade. Nesse caso, foi um adolescente de 15 anos de idade e a vítima, uma mulher de 55 anos de idade, que é a avó desse menor. Né? Segundo os dados da ocorrência, houve um acionamento aí por parte do Conselho Tutelar daquela cidade, de que esse adolescente estaria de posse de um machado e ameaçando os seus avós maternos. Esse machado ele foi apreendido pela guarnição policial. Esse adolescente foi encaminhado para custódia para a Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, onde foi lavrado então esse procedimento, né, que a gente chama de AAFAI, que é a apreensão do menor infrator.
Esse adolescente foi então encaminhado ao sistema socioeducativo para aí prosseguimento do feito, né, que será encaminhado então ao Poder Judiciário para o prosseguimento do processo em desfavor aí desse menor que fez aí a ameaça aos seus ascendentes. No dia 6 de dezembro, quarta-feira passada, houve uma ocorrência, né, na cidade de Serra dos Amorés, de alguns fatos que aconteceram na rua Rio Tocantins, no centro lá da cidade de Serra dos Amorés, tratando-se aí de uma ocorrência de furto, em que a vítima era um homem de 33 anos de idade, né? Os autores, um adolescente de 16 anos, que foi apreendido, conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, e também 3 outros homens, né, de 45, 70 e 83 anos de idade, que também vão responder aí pelo crime de receptação, né, pois eles adquiriram objetos e produtos do furto desse adolescente. Né, foram apreendidos os seguintes objetos: uma churrasqueira elétrica, um aparelho de som, uma misteira elétrica e um secador de cabelo elétrico. Né, segundo os dados da ocorrência, a vítima, quando chegou na sua casa, detectou então a falta desses eletrodomésticos, e durante as diligências da polícia ficou constatado, né, que esse adolescente estaria tentando vender esses objetos, como de fato ele vendeu para essas pessoas que foram flagradas também, né, pelo crime de receptação. Esse adolescente foi encaminhado então para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado então esse auto em desfavor dele aí pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, e os 3 homens envolvidos, né, vão responder pelo crime de receptação, tendo em vista que adquiriram esses objetos aí produto de furto. Né? Como eu disse, 3 homens aí de 45 anos, 70 anos e de 83 anos de idade. A gente alerta que ao comprar ou adquirir alguns produtos é bom verificar a procedência para não cair aí na prática desse crime de receptação. Né? Foi relatado então, foi instaurado esse procedimento, né, de termo circunstanciado de ocorrência, que foi encaminhado ao Poder Judiciário. Essas partes agora deverão comparecer ao Poder Judiciário, né, ao Tribunal de Justiça, para responder aí pela prática criminosa.